Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura nacional impactada pela proximidade do tarifaço de Trump contra o Brasil. Escutamos a companheira Ana Afonso, que fala pra gente sobre a disputa do segundo turno do PED em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E falamos ainda da edição desse mês de julho do jornal Página 13. E pessoal, começamos a edição de hoje fazendo propaganda. Já está divulgada, publicada no site pagina13.org.br, a edição deste mês de julho. E, brevemente, apresento aqui o editorial dessa edição, que diz o seguinte: ao vencedor, as batatas. Há diferentes avaliações sobre o PED 2025. Por exemplo, a de que se trata de um processo que nenhum outro partido brasileiro é capaz de fazer. 500 mil de filiados votando em 4.348 municípios brasileiros. Também é dito que teríamos realizado em 2025 o maior PED da história do PT, o que não passa de uma ilusão estatística, seja em comparação com o número de filiados, seja em comparação com o número de eleitores e habitantes. O PED de 2009 foi maior. Seja como for, é preciso ir além das aparências. Cabe, por exemplo, lembrar como era o processo de eleição das direções partidárias até o ano 2001, quando aconteceu o primeiro PED. Também é necessário lembrar como foram os PEDs realizados nos anos 2001, 2005, 2007, 2009 e 2013, bem como compreender por quais motivos se adotou um modelo híbrido em 2017 e 2019. Entre os motivos estava uma reclamação geral contra os problemas, distorções e crimes ocorridos até então, que, aliás, voltaram a ocorrer em 2025. Filiações industriais, compra de votos, ingerência explícita de pessoas vinculadas aos partidos, pessoas votando no lugar de outras, voto de mortos, atas adulteradas, abuso do poder econômico, uso de máquina, influência eleitoral das emendas parlamentares, assédio de diversos tipos, intimidação contra fiscais, manipulação das comissões organizadoras por parte de determinadas chapas e candidaturas, pequeno ou nenhum debate oficial entre as posições concorrentes, acesso diferenciado aos meios de comunicação, inexistência de fundo eleitoral para garantir igualdade de condições e etc. Quem quiser uma visão panorâmica acerca dos PEDs, leia o texto assinado por Rita Camacho, na edição 16 da revista Esquerda Petista, publicada em maio de 2025. Um primeiro balanço do PED 2025, por sua vez, pode ser encontrado nessa edição do jornal Página 13, onde, além das opiniões da própria articulação de esquerda, publicamos também parte dos dados compilados pela SORG, a Secretaria Nacional de Organização do PT, assim como textos assinados por militantes petistas que não pertencem à articulação de esquerda, como é o caso de Rui Falcão, Romênio Pereira, Helen Coutinho, Marcos Sokol e Eric Kaiser, este último militante da tendência Democracia Socialista. Além do PED, esta edição também trata da conjuntura quentíssima que estamos vivendo nesses meses de julho e agosto de 2025. Boa leitura, Walter Pomar e Emílio Fronte, editores. Fecha aspas. Este é o editorial dessa edição de julho do jornal Página 13, que vale muito a pena. Vale a pena para poder conhecer em detalhes os números do PED 2025, as opiniões de alguns setores do partido em relação ao resultado do PED, alguns candidatos, por exemplo, e, obviamente, também a resolução aprovada pela direção nacional da tendência petista, a articulação de esquerda, que está publicada na íntegra nessa edição. Além disso, tem reportagens e matérias interessantíssimas, como, por exemplo, a do companheiro Jonatas Moretti, em relação ao trampaço e as implicações dessa ofensiva da extrema-direita para tentar contribuir com a extrema-direita local, particularmente em relação ao Bolsonaro.
Agora, como começamos a edição de hoje apresentando o editorial que fala principalmente em relação ao PED, a gente vai escutar agora a companheira Ana Afonso. A Ana é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e fala pra gente sobre a disputa do segundo turno, que ocorre neste domingo naquele município e também em diversos outros do país. É a companheira Ana Afonso que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick, boa noite para todo mundo. Aqui é Ana Afonso, presidenta municipal do PT de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu estou passando aqui para dar um informe para vocês. Nós estamos às vésperas do segundo turno das eleições do PED. A nossa cidade foi a terceira cidade que mais mobilizou filiados em todo o Rio Grande do Sul. Foram 1.133 filiados e filiadas que participaram da primeira etapa do PED, dia 6 de julho. A nossa votação foi muito importante, muito expressiva. Neste momento, nós somos um partido de oposição ao governo municipal, que é da extrema-direita. Já governamos aqui por 4 períodos, nos mandatos do prefeito Ari Vanazzi. Perdemos o ano passado as eleições, embora aumentamos o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. E o desafio do PT de São Leopoldo, nesse momento, é um desafio bastante novo, diferente das conjunturas que a gente já enfrentou. Em primeiro lugar, porque, embora nós não estejamos no governo, nós estamos reconstruindo a força da base militante do partido em todos os territórios, junto aos movimentos sociais, reorganizando o PT depois das eleições de 2024, retomando inclusive a nossa sede, que foi extremamente afetada pela catástrofe climática que nós vivemos. A disputa do primeiro turno definiu um diretório bastante plural, uma executiva bastante plural, e agora no segundo turno estamos com a nossa candidatura à presidência e uma candidatura da democracia socialista. A nossa candidatura representa a afirmação de um PT que construiu uma história muito bonita na cidade, uma história junto aos movimentos sociais, na luta por moradia, na luta pelos diques, uma história que envolve todos os segmentos populares da cidade. Nós temos em torno de 8.600 filiados aptos a votarem. Estamos construindo um novo momento, um momento diferente, porque hoje o governo que rege a nossa cidade é um governo de extrema direita, numa ampla aliança, né, com a direita, inclusive com partidos do campo democrático e popular que faziam parte da nossa base de governo. Nós somos o único partido de oposição que tem assento na Câmara, com 4 vereadores, e temos enfrentado uma conjuntura muito dura, uma conjuntura de diminuição das políticas públicas, uma conjuntura de autoritarismo, de falta de diálogo do governo com os conselhos, de cerceamento, né, da participação da sociedade civil nas decisões sobre a cidade. Um governo que tem 7 meses e não apresentou ainda nenhum projeto, um governo que nega, né, as políticas do presidente Lula. E o nosso desafio é retomar a força partidária na perspectiva da construção de um calendário mais popular, um partido mais militante, um partido não só de eleições e muito menos de governo, mas um partido alinhado com a perspectiva política e social e cultural que representa, de fato, os sonhos da classe trabalhadora. Então, a nossa expectativa para domingo, ela é boa, né, nós temos aí uma ampliação dos apoios no segundo turno de chapas, né, que disputaram ao diretório e de algumas candidaturas à presidência, que não estavam conosco. Nós seguimos o debate aqui, apesar de que no nosso estado houve um grande acordo no segundo turno e não houve mais o processo nem de debate dos rumos do PT gaúcho e nem de votação. Várias cidades também acabaram compondo acordos de divisão da direção partidária 2 anos e 2 anos.
nós somos uma das 7 cidades apenas que terão segundo turno no domingo, e achamos que a perspectiva de vitória é muito favorável, é muito boa para nós. Então nós estamos aqui afirmando, né, um partido de esquerda socialista, um partido feminista, antirracista, um partido com a cara da luta das mulheres, da juventude, um partido que vai apostar muito na formação política, na organização popular das comunidades, que vai produzir plenárias partidárias populares nas comunidades, e um partido que vai também projetar um novo ciclo de uma comunicação popular que consiga trazer as informações para a população sobre os investimentos do governo Lula no território, sobre a luta de classe no Brasil, em defesa da nossa soberania, em defesa da democracia e também fazendo o enfrentamento à extrema-direita municipal. Então é isso, companheiros e companheiras, estamos aqui trabalhando muito. Hoje é feriado na cidade, é aniversário da cidade, temos ainda mais 2 dias de campanha e esperamos vencer e representar a esperança vermelha com essa grande vitória, né, que vai honrar também a candidatura do companheiro Júlio Quadros, que foi o nosso representante estadual, e vai também honrar a candidatura do companheiro Walter Pomar, que foi o nosso candidato em nível nacional. Até a vitória e um abraço bem grande para todos vocês. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. Toda força e sorte nesse domingo. Que a militância petista São Leopoldo escolha bem pela candidatura que você, com muita, mas muita força, representa. E dito isso, seguimos agora com o tema da conjuntura, que agora se confunde entre nacional e internacional, porque falta exatamente uma semana para entrar em vigor o tarifaço que o Trump anunciou contra o Estado brasileiro. Pois é, dia 1º de agosto, próxima sexta-feira, a gente vai, obviamente, ter que falar disso no podcast, porque é para quando está previsto o início do tarifaço. Ao longo dos últimos dias, muito tem se falado. Há quem tenha tentado fazer negociações diretas, indiretas, mas aparentemente nada avançou e, no próximo dia 1º, as medidas entram em vigor. Bom, primeiro temos que falar do que isso representa para a extrema-direita, que nesse momento está internamente conflagrada. Primeiro porque o Zero Alguma Coisa, o Eduardo, presente nos Estados Unidos e na Disney, tem feito movimentações junto com o neto do general ditador para dizer que o responsável pela tarifa é ele. Ou seja, que tudo que está acontecendo, que o preço que vai ser pago é em razão das articulações feitas por ele. Bom, pode ser um devaneio, mas o fato é que uma das consequências é que ele cometeu diversos crimes para que esta posição fosse apresentada. E ele, nesse momento, se pisar um pé aqui no país, precisa ser preso, assim como o pai dele. No entanto, o Eduardo vinha sendo cogitado como um dos nomes, uma das opções da extrema-direita para a disputa de 2025. Este cenário criado por ele próprio coloca essa possibilidade, digamos que, menos considerável, que faz com que os demais pré-candidatos da extrema-direita coloquem de novo a cabeça ainda mais para fora. E existem opções que nesse momento se colocam. Existem os governadores, como é o caso do Caiado, Zema, Ratinho Júnior e Tarcísio, e existem também opções, obviamente, do núcleo mais duro da família Bolsonaro. Falo inclusive da Michelle. Bom, independentemente do que isso vai acontecer, o fato é que nós temos que deixar muito nítido que a consequência do tarifaço tem relação direta com uma articulação que envolve todos eles. Desde o Tarcísio, que usou o chapeuzinho do Make America Great Again quando o Trump foi eleito, desde o próprio Bolsonaro e a sua família, desde os demais que atuam como traidores da pátria, e assim têm que ser tratados. No entanto, quando nós vimos essa semana, por exemplo, Magno Malta, Adamares e alguém estendendo faixa em favor do Trump enquanto eles davam uma coletiva, mostram que a extrema-direita por aqui está tentando se organizar
E o objetivo passa não apenas pela eleição presidencial, mas por constituir uma maioria no Congresso Nacional, particularmente no Senado, local onde é possível a apreciação de pedidos de impeachment de ministros do STF. Convenhamos, a batalha por 2026 já tinha começado, mas agora, com o trampaço, ganha novos contornos. E o que é que nós vamos fazer? É preciso fazer muito mais do que tem sido feito, e particularmente pelo nosso governo, mas talvez principalmente pelo nosso partido. O PT precisa, ao longo desse próximo ano, agir de forma diferente. Mas será que isso é realmente possível? Ou é isso que está desenhado? Não. O resultado do PED 2025 aponta num outro sentido. O resultado do PED aponta num sentido de uma política de moderação, de conciliação, de tentativa de agir em uma normalidade, constituindo alianças, fazendo diálogos com gente que quer nos derrotar. Isso não pode prevalecer. E como o resultado do PED vai constituir uma direção que vai provavelmente aplicar essa política, a base do partido tem que agir em outro sentido. E é nela, neste momento, que nós temos que nos concentrar. É preciso que em cada local do país, em cada diretório eleito, em cada núcleo do partido que ainda existe, um profundo processo de discussão e debate político se realize. Não dá para esperar que isso venha da direção nacional, porque provavelmente isso não vai acontecer. E se nós não ficarmos atentos para enfrentar a ofensiva da extrema-direita e a organização desde 2026, uma derrota eleitoral, em algum aspecto, pode acontecer. E isso tem que começar a ser evitado desde já. Há muito por fazer, há muito por organizar. E é preciso aproveitar esse finalzinho do mês de julho, aonde ainda temos o recesso no Congresso Nacional, para que preparemos tudo que for possível. E um dos espaços será o Encontro Nacional do PT, que vai acontecer entre os dias 1, 2 e 3 de agosto, próxima sexta, sábado e domingo. Vai ser em Brasília. Bom, nós falamos na edição aqui anterior do podcast que ocorreu uma reunião da Comissão de Sistematização. Na próxima edição do podcast, já com o encontro tendo início, nós daremos mais informes, mas o que até o momento sabemos é que a chapa que obteve maioria dos votos, a chapa da CNB, a Construindo um Novo Brasil, está tentando realizar mudanças no texto que foi votado pela base do partido. O que vai vir, nós não sabemos. Na verdade, nós somos contra mudanças no texto para que os filiados que vão chegar ao Congresso não sejam surpreendidos com um texto que eles não conhecem, que nós não conhecemos. Mas esse texto vai ser importante de ser analisado, porque ele dará pelo menos algum indício do que está passando pela cabeça daqueles que, ao longo do próximo período, vão ter uma maioria na direção do nosso partido. Fiquemos atentos e, independentemente do que aconteça no encontro, e desde já, em cada local, você que nos escuta, propõe uma reunião, propõe uma conversa e propõe alguma ação do nosso partido para enfrentar esses tempos de guerra que estamos vivendo. A gente se reencontra aqui na próxima sexta, diretamente do Encontro Nacional do Partido. Saudações petistas e até mais.